Não é porque nós chegamos aos 40 mil inscritos que nós vamos parar com as nossas campanhas aqui de likes, porque você precisa deixar o seu like, é muito importante que a nossa comunidade de reflexão cresça. Vamos ver se a gente consegue atingir a marca dos 50 mil inscritos até sexta-feira à noite. Conto muito com a participação de cada um de vocês. É claro que isso é uma brincadeira, porque é ousadura demais, como diria o poeta, chegarmos a 50 mil inscritos em tão pouco tempo. Vai demorar um pouquinho, mas é importante trazer pessoas para a nossa comunidade de reflexão, principalmente nesse momento de eleições, porque eu preciso ter o retorno de vocês. Eu quero saber como que está a situação política e eleitoral nas cidades onde vocês moram, principalmente nas capitais. E para fazermos isso, amanhã à noite, quinta-feira, que dia que é amanhã? Amanhã, hoje é dia 20, eu não sei, hoje é dia 21, então amanhã é dia 22, se hoje for dia 21. Então amanhã, dia 22, isso mesmo? Dia 22, às 10 horas da noite aqui no canal, nós faremos uma live para discutir e estudarmos um pouquinho as pesquisas de intenção de voto nas principais cidades brasileiras. Então vai ser uma live um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados, se inscreva no canal, porque nós vamos discutir esse panorama eleitoral, porque nós teremos duas grandes lives aqui no canal. A primeira no primeiro turno e a segunda, obviamente, no segundo turno, cobrindo os resultados das eleições. Então venham participar da live amanhã aqui no canal às 10 horas da noite. E nos últimos dias tem corrido uma notícia aqui nos bastidores, aquele nosso amigo, o anão Boca de Graxa, que mora embaixo da mesa do Palácio do Planalto, fica soltando todas as informações. Começou com um certo burburinho que possivelmente em 2022 Antônio Mourão, Hamilton Mourão, Augusto Mourão, não sabemos o nome do vice-presidente da República, mas sabemos que ele possivelmente levará um pé na bunda do presidente Jair Bolsonaro e ele não vai disputar as eleições como vice-presidente novamente. E houve essa brincadeira com o nome do vice-presidente porque em um vídeo recente que o Bolsonaro falando da Amazônia, da preservação da Amazônia, Fundo Amazônia, coisas do tipo, ele trocou novamente o nome do vice-presidente. Ao invés de falar Hamilton Mourão, falou Antônio Mourão. Bolsonaro tem um completo desprezo pelo seu vice-presidente, a quem nunca foi a primeira opção, nunca foi unanimidade. Mourão, na verdade, ele foi a última opção que Bolsonaro teve. O que aconteceu? Você sabe desse processo, eu até mesmo conto aqui no livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. O presidente queria que o primeiro postulante era o Magno Malta. Magno Malta não quis, vai disputar novamente as eleições em 2018 e acabou perdendo. Com a recusa de Magno Malta, começaram a falar de Janaína Pascoal, porque ela faria uma dobradinha, ela responsável pelo impeachment, também não deu certo por conta do Olavo, coisas do tipo. Falaram do príncipe, mas o príncipe, segundo que foi vazado, tinha participações em um dia homossexual, tinha agredido mendigo, coisas aí que foram faladas pelo Gustavo Bebiano, aparentemente falecido Gustavo Bebiano. E no dia que o Jair Bolsonaro iria anunciar o príncipe como sendo o seu vice-presidente, saiu esse dossiê e já estava ali às portas, às vésperas, para registro de chapa, e aí o Bolsonaro optou pelo general Mourão. Ele nunca foi unanimidade, já causou enormes problemas para o Bolsonaro por conta do estilo do Mourão, bem diferente de Bolsonaro. No início do ano passado, Mourão tinha um apelo popular bem maior, os holofotes adoravam o Mourão, a imprensa gostava muito mais do Mourão do que o Bolsonaro. Nós tivemos lá por volta de abril, março, o impeachment fictício de Mourão, porque Marco Feliciano, o pastor Marco Feliciano, deputado, um dos líderes da bancada evangélica, protocolou um pedido de impeachment contra o general Hamilton Mourão com concordância do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro concordou com o pedido de impeachment protocolado pelo Marco Feliciano. E aí o que aconteceu depois desse episódio, que acabou não virando nada? Mourão sumiu, desapareceu e não falou absolutamente mais nada. E começou um burburinho aqui ou ali de uma possível liderança evangélica disputando com Bolsonaro em 2022. E o próprio Marco Feliciano falou, e eu registro isso também no livro, está registrado no livro, que ele gostaria de ser e seria a melhor opção para Bolsonaro em 2022 disputar as eleições. Ele, como vice-presidente, traria toda a força da comunidade evangélica para Bolsonaro. E de fato, o eleitorado evangélico é um eleitorado muito volumoso. Nós sabemos disso. Fizemos médias e aqui alguns tipos de previsão, de contas, previsões matemáticas, estimativas, tudo isso está no livro. E nós chegamos que o potencial do eleitorado de Bolsonaro hoje
Tá? É em torno ali de 12% do eleitorado, mais ou menos a votação de Ciro Gomes em 2018. Então é uma quantidade gigantesca do eleitorado de Bolsonaro. E de fato, Mourão, como um vice, ele é um vice mais decorativo do que era o Michel Temer. Lembra quando o Temer reclamou? Eu sou um vice decorativo, eu não tenho valor, coisas do tipo. E o Mourão tem uma situação até mesmo pior do que a de Bolsonaro. Mourão já entrou em conflito com os filhos, o Carluccio não gosta do general Mourão. No início do governo Bolsonaro, o Carluccio falou que aliados queriam matar o pai, algumas pessoas suspeitavam que seria o Mourão de quem Carluccio estava falando. Não que o Mourão quisesse matar o Bolsonaro, longe disso, mas parecia que o Mourão estava querendo puxar o tapete de Bolsonaro. E isso provocou diversos desgastes e essa possibilidade de Mourão ser chutado do governo em 2022 já era ventilada e agora começou a ganhar cada vez mais força. A Thaís Oyama, que escreveu o livro Tormenta, os bastidores do governo Bolsonaro, divulgou essa informação também no UOL, falando da possível mudança de chapa de Bolsonaro em 2022. Não seria Mourão, seria uma outra figura, ainda não foi falado o nome. Possivelmente vai ser um evangélico. Como já foi falado, com um vice-presidente evangélico, Bolsonaro consegue uma força muito grande de mobilização. E ele de fato precisa disso, porque a forma como Bolsonaro foi eleito em 2022 já mudou, já é completamente diferente. Não há mais o clima do outsider, não há mais o clima do antipetismo. O antipetismo ainda existe, obviamente, o movimento anti-esquerda ainda existe, mas é muito mais fraco do que ele foi em 2018. Porque 2018 foi a primeira eleição pós-impeachment de Dilma, eleição presidencial. O impeachment de Dilma já vai ficar em 2022 há 6 anos, uma coisa gigantesca, já faz 4 anos, né, do impeachment de Dilma. É uma distância muito grande, uma distância temporal muito grande. Então as pessoas já vão esquecendo, muitos novos eleitores nos últimos 6 anos, muitas pessoas engajadas na política, então há toda uma mudança de percepção. Então Mourão já não funciona mais, porém, em contrapartida, um vice-presidente evangélico ajudaria demais. Outra figura que é ventilada como uma possível pré-candidata, como uma possível vice-presidente, né, o candidato a vice-presidente junto com o Bolsonaro, seria Damares Alves. Damares Alves eu vejo como sendo a candidata perfeita para ser a vice-presidente de Bolsonaro. Seria perfeita, porque ela é evangélica, ela provoca revolta nas pessoas por conta de suas declarações e as pessoas gostam de fustigar Damares Alves. Então o Bolsonaro poderia usá-la como também um instrumento, porque vocês sabem, o Bolsonaro ele funciona eleitoralmente no conflito. Todas as vezes que Bolsonaro foi eleito com destaque, ele foi eleito porque ele era afrontoso, porque ele confrontava. Desde a sua primeira eleição, no final dos anos 80 para vereador do Rio de Janeiro, ele ganhou essa projeção porque ele prometeu explodir bombas na cidade do Rio de Janeiro para protestar contra o salário que era pago às tropas. E em 2010 e em 2014, após o surgimento do CQC, quando ele começou a ganhar mídia nacional, ele explodiu, sempre confrontando. E foi no confronto que ele venceu também em 2018, antagonizando com as esquerdas, antagonizando com Lula, antagonizando com o PT, antagonizando com tudo e contra todos. E Damares Alves consegue trazer esse ambiente de fustigação, esse ambiente de confronto que é tão benéfico para Bolsonaro, porque ele sabe como lidar com isso. Ele passou 30 anos lidando com esse ambiente de conflito, ele passou 30 anos confrontando as instituições, confrontando e afrontando as outras pessoas, e foi assim que ele prosperou. Se Bolsonaro quiser ter um ambiente parecido com o que ele teve em 2018, possivelmente Damares Alves vai ser a pré-candidata, vai ser a candidata a vice-presidente, presidência junto com Bolsonaro. Vamos esperar para ver. Eu duvido, acho pouco provável que seja um candidato do Centrão. Na minha visão, no meu entendimento da política, vendo o que já está ocorrendo já desde o ano passado, é muito possível que seja um evangélico. É claro que essa é uma decisão que não é uma decisão unânime. Pode provocar rachas, pode provocar discussões, pode provocar bastante contratempos, bastante indisposição entre Bolsonaro e o eleitorado evangélico ou entre Bolsonaro e as lideranças evangélicas.
Porque mesmo em abril desse ano, em dia 7 de abril, mesmo as lideranças evangélicas tendo se unido para fazer aquele dia de jejum e oração em favor de Bolsonaro contra a pandemia, mesmo eles tendo se unidos, ele tendo tido essa união, eles não são muito amigáveis entre si. Mas possivelmente nós teremos mais informações sobre isso com o passar do tempo, com toda certeza. Então fiquem ligados no canal, amanhã teremos live, se inscrevam, ativem as notificações, porque a única certeza que nós temos nisso é que Mourão levará, já levou, né, um belo chute na bunda. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e me sigam no Twitter, @profileoficial.